Isso. Alô, alô você. Vamos lá agora para uma aula de crase com o professor Luiz Cláudio, né, professor de língua portuguesa, aula, né, para concursos. Tive o privilégio aí de já dar aula para mais de 1.000 alunos e desses 1.000 alunos, 400 alunos eu já tive o privilégio de vê-los com o nome em uma lista de aprovados e espero que você que está assistindo essa aula também possa fazer parte deste seleto grupo. Então, crase, vamos ver aqui o que é crase. Crase indica a união de sons idênticos. O tipo de crase é demarcado pelo acento grave. A junção de a ou as evidencia-se a ocorrência de um termo que admite a presença deles. Regras importantes no estudo deste assunto. Se substituirmos o substantivo feminino por um masculino, e o termo que preceder esse substantivo alterar-se de a para ao, fica clara a ocorrência da crase. Por exemplo, entregamos a carta à aluna. Se eu mudar o gênero ali, né, entregamos a carta, né, ou o caderno ao aluno, então você viu a presença do ao aluno. Então, fica marcada que quem entrega alguma coisa a alguém. Então, tem a preposição. E o que é a crase? A crase é quando a preposição a encontra o artigo a. Então, a mais a, crase a. Então, eu não vou escrever na frase o a duas vezes. Então, existe esse fenômeno em que dois as, o a preposição e o a artigo, eles se unem e aí você coloca o acento virado para o lado contrário. Né? Existe o acento agudo, que é da esquerda para a direita, o acento grave é da direita para a esquerda. Beleza? Estou na câmera aqui, não sei em que lado que está invertido para você, mas estou falando para entender. Então, percebemos que antes do primeiro substantivo, carta, caderno, só há o artigo, pois passamos de a para o. Então, não devendo haver crase neste caso. Que quem entrega alguma coisa. Então, esse entrega essa coisa é objeto direto. Não é? Então, nós vamos ver, ao longo desse estudo, que não existe crase antes de objeto direto. Vou repetir, não existe crase antes do objeto direto. Eu estou rindo porque esses dias eu assisti a um jornal, o Jornal da Jovem Pan, no YouTube, e aí eles fazem de brincadeira, né? Os apresentadores, eles falam a hora quando eles começam a dar a notícia, e aí eles de brincadeira falam um pouco, repita, repita, e aí a pessoa fala de novo, se torna um negócio meio engraçado, eles fazem isso de propósito, né? Um jornal meio informal, formal e informal. Então, vamos lá. Então, não existe crase antes de objeto direto. Só há o artigo, pois passamos de a para o, então não devendo haver crase neste caso. No entanto, antes do segundo substantivo aluno, aluno, o termo passou de a para ao, o que caracteriza a existência tanto da preposição, lembra que eu falei? A preposição mais a artigo, quanto do artigo. Consequentemente, formalizando a crase. Portanto, a frase correta seria: entregamos a carta à aluna. Isso aqui é um verbo bitransitivo, né? Quem entrega alguma coisa a alguém. O verbo entregar é um verbo bitransitivo. O objeto direto é a carta, então não há o evento da crase. Porém, a aluna é o objeto indireto. O verbo entregar, ele pede a preposição a, e a palavra aluna é um substantivo feminino que também tem um artigo feminino, que é o a. Então, a mais a, diga comigo, crase a. Quando houver verbos que derem ideia de locomoção, não se deve aplicar aquela primeira regra básica. O procedimento mais adequado para este caso é o de transformar a frase ir a por volte. Aparecendo depois deste verbo a palavra de, não a crase. Isso aqui é um bizu. Aparecendo da, a crase. A no sentido de existir. Né? Fui a Copacabana. Então, se eu fui a Copacabana, volto de Copacabana. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Quem vai a e volta de, crase para quê? Então, não há crase. Porém, olha só outra frase. Fui a Urca.
quem vai à Urca, volta da Urca. Então, quem vai a e volta da, crase a. Então, neste caso aqui, fui a Urca, a crase. Pode haver também a utilização do acento grave quando se junta a preposição a aos pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aqueles, aquela e aquelas. É bem verdade que no nosso dia a dia, né, é muito raro nós utilizarmos, né, esse aquele, aquela com a crase, mas a gramática prevê a utilização da crase também nos pronomes demonstrativos. Para se descobrir se há crase ou não, basta substituí-los por outros pronomes demonstrativos. Isto, este, estes, esta. Estas, isso, esse, esses, essa e essas. Caso apareça a preposição a, revela-se a necessidade da crase. Do contrário, não. Exemplo: eu me referi àquilo, eu me referi a isso. Apareceu a preposição, por isso o correto é eu me referi àquilo, e aí você percebe, Alisson e Carla, então você percebe que aqui, ó, o aquilo tem um acento grave aqui presente nele. Vendi aqueles biscoitos, vendi estes biscoitos. Então, sem, portanto, a presença do artigo, da preposição, né? Do artigo a preposição. Então, uma vez que não apareceu a preposição, logo não há o acento grave nesse pronome demonstrativo aqueles. E aí, uma outra observação, né? Você que estudou o curso completo comigo de fonética a orações subordinadas, você estudou o objeto direto. E aqui vendi, aquele quem vende, vende alguma coisa, vendeu o quê? Vendeu biscoitos. Então, aqueles biscoitos é um objeto direto. E como eu já falei, não existe crase antes de objeto direto. Dúvidas, Alisson? Alguma dúvida, Alisson, nessa tela? Alô, alô? Não, não, Beleza, senhor, não. beleza, vamos seguir aqui. Na substituição, não ocorreu a preposição, por isso a frase está correta sem a crase, naquele exemplo anterior lá. Aquele lugar eu não vou. A este lugar eu não vou. Então, você vê a presença aí do a substituindo aquele por a este. Apareceu a preposição, por isso o correto é aquele lugar eu não vou. Então, aqui, como apareceu o a este, então o aquele tem a crase. Aquele lugar eu não vou. A este lugar eu não vou. Aquele livro eu não li. A este livro eu não li? Não. Este livro eu não li. Então, ó, não tem a presença da preposição. Uma vez que não tem a presença da preposição, então não há crase. Na substituição não ocorre a preposição, por isso a frase está correta sem a crase. Vamos seguir aqui. Casos especiais de crase. Nunca haverá crase antes da palavra terra, quando esta significar terra firme, solo e chão. Depois de 2 meses no mar, voltei à terra. Que terra é essa? Terra, solo firme. Então, não há crase. Não houve crase, pois a palavra terra, nesta frase, significa terra firme. As locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas sentadas em elementos femininos possuem acento grave. Isso aqui, Alisson e Carla, o bizu é gravar. As locuções adverbiais, né, femininas, elas, em regra, têm crase. A tona, a toda, a janela, a beça, a direita, a esquerda, a solta, à vontade, às claras, às vezes, às custas, à força, a uma, à procura, à mesa, às segundas, à medida que, à proporção que, à beira-de, à mercê, à toa, às escondidas. O que são isso? Locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas sentadas em elementos femininos. Uma outra questão que nós vamos abordar também aqui é que, em regra, a crase aparece antes de palavras femininas.
Não pode haver crase antes de palavra masculina, salvo a exceção se for a moda de. Mas vamos ver aqui ainda mais para frente. Vamos lá. Ele chegou à noite. Então, uma locução adverbial feminina, né? Adjunta adverbial também, né? de tempo, e é uma feminina aqui, à noite. E esta palavra não vinha à toa. Machado de Assis, e o termo está entre aspas, né? Que a gente aprendeu hoje também. À medida que caminhava, né? Essa conjunção proporcional aí, né? À medida que, com crase, ficava mais cansado. Utilização de crase com palavra implícita ou a moda de. Foi aquele exemplo que eu acabei de falar, que, em regra, não existe crase antes de palavra masculina, salvo se for a moda de. Vamos lá. Ele foi a Fiat, né? Então, aqui está implícita a ideia de que ele foi a indústria da Fiat. Então, aí tem a presença da crase. E o outro exemplo ali, ele veste a moda de Luís XV. Então, Luís é um substantivo próprio masculino, porém, como está expressa a ideia de a moda de, então há a crase. Essa é a única exceção que existe crase antes de palavra masculina. Entendeu aí, Alisson? Sim. Beleza. Antes de hora. Hora de relógio, usa-se crase. Ele chegou às 2h15, ele chegou a 1h, elas virão às 3h, às 8h, o diretor aparecia a uma porta, Raul Pompeia, uma frase do Raul Pompeia. Então, quando você identifica, né, a questão de horas, você utiliza a crase. Tempo passado, usa-se o verbo haver. Ele chegou há 1h atrás. Eu vejo algumas pessoas errando nisso aqui, né? Então, sempre que você se referir, dando essa ideia de que é um tempo passado, né, a hora, ó, chegou a 1h, então esse A deve ser com H e acento agudo, correto? A 1h. Usa-se o verbo haver, né? Ele chegou a 1h atrás. Tempo futuro, usa-se a preposição a. Ele chegará daqui a 10 minutos. Aí, neste caso, não há crase. Só para distinguir aí, é importante, pode cair no concurso. Tem crase, não tem? Há 1h, tempo decorrido com H e acento agudo. Tempo no futuro é só o A, sem acento nenhum. Beleza? Você conseguiu ver essas marcações que eu estava utilizando o lápis, ou Alisson? Por exemplo, você está vendo o risco que eu estou fazendo na tela? Aham, tô vendo, tô vendo. Beleza. Que o Zoom está me mandando um monte de recados aqui, como se as pessoas não estivessem conseguindo ver. Vamos lá. Verbo preferir. Caso o primeiro estiver acompanhado de artigo, o segundo também será acompanhado de artigo e preposição. Caso contrário, nenhum deles estará precedido de artigo. Por exemplo, prefiro televisão à rádio. Prefiro a televisão ao rádio. Prefiro rádio à televisão. Prefiro o rádio à televisão. O que é isso aqui? Ó, não tem preposição ou artigo. Não tem artigo aqui antes da primeira palavra, então não vai ter preposição na segunda. Porém, quando tem artigo aqui antes da primeira palavra, na segunda está presente a preposição. Como a palavra é uma palavra masculina ou rádio, não houve crase. Porém, neste segundo exemplo aqui, prefiro a rádio, prefiro o rádio. Mas a palavra televisão é feminina, então aqui houve a crase. Então, prefiro o rádio à televisão. E aí, só lembrando, né, que nós não podemos falar prefiro mais doce de abóbora do que doce de amendoim, não. Prefiro abóbora a amendoim. É errado na língua portuguesa, quando você utilizar o verbo preferir, você utilizar o do que. Você deve usar o prefiro isso a aquilo.
Designação do limite mínimo ao máximo de duração de um tempo. Se no limite mínimo ocorrer o artigo, no máximo também existirá. Caso contrário, ambos não serão precedidos de artigo. Por que esse negócio de artigo e preposição? Por quê? Porque a crase é a união da preposição mais o artigo e a crase. Se esse fenômeno, se esse evento não acontecer, não há crase. Então, aqui, ó, trabalho de domingo a sábado. Então, como não há artigo, sem crase. Estou aqui. Trabalho do domingo ao sábado. Né? Como o sábado é o sábado, né? Então aqui ficou ao sábado, beleza. Mas, por exemplo, sexta já é uma palavra feminina, né? A sexta. Então, trabalho da segunda a sexta. Então, sempre que tiver a presença do artigo antes, vai indicar uma preposição depois. Se esta palavra tiver um artigo, então é a mais a, crase a. Então, o bizu, para simplificar, é esse. Trabalho de domingo a sábado. Só tem o de sem artigo, então não tem crase. Porém, se tiver a presença do artigo, então vai pedir a preposição depois. Se for uma palavra masculina, não há crase. Porém, se for uma palavra feminina, existe crase. Trabalho das 2 às 8. Mesma questão, existe aqui o artigo, vai ter a preposição aqui, e como se refere a essa questão de horas, então houve a crase. Alguma dúvida aí nessa tela, Alisson? Não, não. Beleza, vamos lá. Antes de pronomes possessivo é facultativo. O que é isso facultativo? Posso colocar ou não. Sim ou não. Como eu falei lá, foi comer um cachorro quente na praia de São Francisco. Você não é obrigado a colocar ketchup no seu cachorro quente. Então, você vai pagar o mesmo preço. Nem sei quanto que está o cachorro quente lá em São Francisco agora. Com essa pandemia aí, infelizmente, esses rolezinhos, esses passeios diminuíram. Mas você vai pagar o mesmo preço, mas você pode escolher com ketchup ou sem ketchup, maionese temperada, sim ou não. Então é facultativo. Eu sempre que pode, né? Eu gosto de usar crase, eu acho bonito, bacana, linguajar culto, mas você tem que saber quando você tem que utilizar a crase, né? Para você também não pagar mico, achar que está tirando onda e ficar falando, né? Advogado, privilégio. Então é advogado e privilégio. Você tem que utilizar a crase quando há crase. Quando não há crase, não pague mico. Então, antes de pronome possessivo, é facultativo. Se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Pedi um favor a meu tio. Pedi um favor à minha tia. Então, ao meu tio, não há o que se questionar, né? São palavras masculinas ali. Mas a minha tia, né, por ser um pronome possessivo, é facultativo. Posso colocar ou não. E aí, se cair no concurso, as duas formas estão corretas, tanto com ou sem. Se o pronome for substantivo, a crase será obrigatória. Né? Ele está dizendo que se o pronome for substantivo, né, aí a crase é obrigatória. É diferente do pronome possessivo, porque o pronome possessivo ele é um pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? É um pronome que acompanha um substantivo. Normalmente é facultativo o uso de artigo antes de substantivos no plural. Facultativo, substantivo no plural. Sou contrário a atos grosseiros, sou contrário aos atos grosseiros, sou contrário a ações grosseiras, sou contrário às ações grosseiras. Então, essa questão aqui de estar no plural torna a utilização da crase facultativa. Não há crase antes de Nossa Senhora e de nome de santos. Referi-me a Nossa Senhora, pedi ajuda a Santa Edris. Então, não há crase. Ó, não há crase. Que isso, professor? Muita regrinha para gravar? É verdade, muita regrinha para gravar. Mas, o que acontece? A questão de crase em um concurso público é o que define quem vai tirar 9, 10 e de quem vai tirar 7, 8. Realmente, a questão de crase é para quem sabe, né? Quem só deu uma lida na apostila, quem só foi para um concurso baseado com o que estudou na escola, na hora da crase vai dar game over.
mas quem estudou no cursinho preparatório, quem estudou com bons professores ou professoras, quem se dedicou à matéria, vai matar no peito e chutar e ganhar as Olimpíadas lá igual a seleção, passar no concurso. Em Virgem Santíssima pode haver, orei a Virgem Santíssima, né? Então isso é um caso especial. Vamos seguir aqui. Já estamos acabando, né? Daqui a pouco, e aí nós vamos fazer uns exercícios. Que o exercício é uma forma de você colocar em prática o conhecimento que você recebeu. Não haverá crase entre termos idênticos. Então, não haverá cara a cara, olho a olho, boca a boca. Em regra, né, não existe crase antes de verbo. Utilização de crase antes de qual? Para que haja crase antes desta palavra, é fundamental que a regência peça a preposição a e o termo antecedente seja um substantivo feminino. Esta foi a notícia a qual fiz referência. É linda a cidade a qual fui ontem. Então, utilização de crase antes de qual, para que haja crase é fundamental, né, que a regência peça, né? Você deve estar percebendo, né, Alisson, como que é importante a aula de pontuação e de crase serem as últimas, porque você precisa de toda a estrutura do português. Você precisa se lembrar o que que é regência, o que que é concordância, o que que é oração subordinada, o que que é objeto direto. Imagina um professor de português que pega a matéria crase para dar logo entre as primeiras aulas. Isso vai dar errado, não é? Um dito popular aí, né? Vai dar ruim, né? Isso vai dar ruim. Você não pode. Você tem que ensinar crase e pontuação no final. Por quê? Porque você já ensinou toda a estrutura da língua portuguesa. E aí vamos ver aqui agora o item 12. Somente pode haver crase antes de que quando houver uma palavra implícita feminina e a regência exigir a preposição a. Fui à cidade maravilhosa e a que tu me enviaste. A que qual? Qual palavra que está implícita? É a palavra cidade. A cidade que tu me recomendaste. O artigo é facultativo, lembrando sempre da história lá do cachorro-quente, posso colocar assim ou não. O artigo é facultativo antes de África, Europa, Espanha, França, Holanda, Escócia e etc. Ou seja, nome de países aí, né, também de região da continente, né, da Europa, África, é facultativo, ou seja, eu posso colocar ou não. Fui à França, voltei, né, da França. Quero ir à Espanha, voltei da Espanha. Então, aí a utilização da crase ela é facultativa. Próximo item. Depois da preposição até, o uso da preposição também é facultativo. Então, Alisson, você está percebendo que existem casos que é proibido você utilizar crase. Quando que é proibido você utilizar crase? Carla, Alisson e ouvinte aí da aula. Antes de verbo, antes de palavra masculina, antes de objeto direto. Então, não pode usar crase nestes casos, é proibido. Antes de palavra masculina, antes de verbo e antes de objeto direto. E onde você é obrigado a utilizar a crase? Você é obrigado a utilizar a crase quando a regência, quando o verbo pedir uma preposição e a palavra for uma palavra feminina que pede um artigo. Então, há, mas há crase há. Então, você é obrigado a utilizar a crase. E quando é, e existem casos que a crase é facultativa. Estamos vendo os exemplos aqui. Antes do pronome possessivo, né, feminino, e outros exemplos que nós estamos abordando aqui, que a utilização da crase também é facultativa. Então, existem essas três situações: obrigatória, proibida e a facultativa. Então, de novo, obrigatória, proibida e facultativa. Depois da preposição até, o uso da preposição a é facultativo. Então, fui até o Humaitá, fui até a Ipanema. Então, é opcional aí o uso da preposição. Uma vez que você usou a preposição, você pode fazer a utilização da crase. Antes de pronome de tratamento, não há artigo. Logo, né, se não há artigo, lá eu peço ajuda a
Vossa Excelência. Então, se não há artigo, então não há a crase. Exceto, com a exceção, quando se trata de senhora, senhorita, dama, dona e madame. Exigem a crase caso a regência o exigir. Então, isso aqui é uma exceção. Estes dias mesmo eu estava redigindo um documento e falei, encaminho a senhora, e aí eu fiquei na dúvida, né? Porque os professores não sabem tudo, não lembram de tudo. De vez em quando eu faço umas pesquisas meio loucas na internet, eu tenho que fazer meio que escondido assim, né? Que a galera fala assim, o professor de português está com dúvida? É, gente, o professor de português também tem dúvida, e o dicionário não é amigo dos burros, né? Mas o professor Cláudio de Língua Portuguesa diz que o dicionário é amigo dos sábios. Se ficou na dúvida, vai lá e olha para você não pagar mico, né? Não escrever errado, não falar errado. Então, senhora, senhorita, dama, dona e madame exigem a crase, caso a regência o exigir, né? Peço um favor à senhora. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pediu o quê? Um favor, objeto direto. E a senhora, objeto indireto, né? É um aí. Então, a regência pede a preposição e a palavra senhora também exige aqui, no caso, o artigo, então a crase. Antes de nome próprio, o uso do artigo é facultativo. Mas que nome próprio? Nome próprio feminino. Por quê? Nome próprio masculino não existe nem a dúvida. Antes de nome substantivo próprio, nome próprio masculino, não há crase. Mas no feminino, olha só aqui que a regra está dizendo, ó, o uso é facultativo. Lembra da barraquinha de cachorro quente lá em São Francisco? Pode colocar ketchup sim ou não, pode botar maionese temperada sim ou não. Entreguei o material ao João. Quem entrega, entrega alguma coisa. O que é o objeto direto, o material, entrega a quem? Ao João, objeto indireto. Como o João é um substantivo próprio masculino, então não há crase. Porém, entreguei o material a Maria. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o que? O material. O material, objeto direto, o AD. A Maria, objeto indireto. Como Maria é um substantivo próprio feminino, a língua portuguesa, a gramática trata como facultativo. Então, eu posso colocar com um acento grave, sim ou não. Pode ter crase ou não. Se aparecer no concurso, na sua prova, as duas formas estão corretas. 17. Acho que está acabando já a parte da teoria aí. E nós já vamos chegar no exercício. Só confirmar aqui. Fazer uma propaganda aí da minha apostila, né? Quem tiver interesse, só mandar uma mensagem para mim. Eu confecciono para você aí, mando para você essa apostila bacana, para você aprender, para você estudar, crescer. Então, esse é o último slide da teoria. A crase só ocorrerá antes da palavra casa, se ela estiver especificada. Do contrário, não. João foi à casa buscar seu sapato. Então, é a casa dele, né? Então, não tem crase, não. João foi à casa de Pedro buscar o computador. Então, tem crase. Então, é assim. Você especificou, né, de quem é a casa, que é a casa de Pedro, então, beleza, tem crase. Mas você não especificou de quem é a casa, nem propriamente é possível, né, que a casa seja tua, então, neste caso, não há crase. Beleza? Alisson, espero que você tenha gravado todas essas Tudo não. 17 regras, essas Tudo 17 não. regras. Essa última aí eu tenho certeza que eu gravei. Que isso? Não, assim, se a casa estiver especificada, ou seja, eu vou à Não, essa casa aí de ficou mais Mônica. fácil, pô. Isso, Essa aí ficou isso. mais fácil. Ah, então beleza. Mas se a casa não tiver especificada, que provavelmente é a sua casa, né, então não há crase. É. E essas são as que normalmente caem nos concursos, entendeu? Então, estou deixando gravando ainda aqui, né, só para mostrar aí como que são nossas questões. Assinale a alternativa na qual o acento indicador de crase não foi empregado corretamente. Então, se a questão do concurso está pedindo qual que não foi empregado corretamente, então está dizendo que em três opções aí foi empregado de maneira correta, somente em um foi empregado de maneira errada, né? Não foi empregado corretamente. Lembrando esse bizu, né? O colégio, quando você estudou no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio,
A professora te ensinava, marca a resposta certa, qual é a resposta correta. Porém, a banca dos concursos, né, tem o hábito de fazer a pergunta invertida, né? Qual frase está errada, qual que não corresponde. Então, sempre que você fizer um concurso público, você deve observar isto. E uma dica que o professor Cláudio dá é o seguinte: risca a tua prova, marque ali, faça um sinal com a caneta para você mesmo, ensine para você mesmo, olha, presta atenção que tem um não, que tem um não corresponde, corresponde, porque às vezes acontece da pessoa saber a matéria, mas se equivocar na interpretação do enunciado, né? Ou seja, não entendeu o que pediu, o que perguntou. Então vamos analisar aqui, ó. Entendi, Lembrando, né? né, que uma só está errada e três estão certas. Qual é o gabarito, Alisson? Sabia. B de bola? É. B de bola está errado? Acreditou as noites bem dormidas, é excelente disposição para o trabalho, será? Não, corretamente não, calma aí. Pensei que era. Não, então, Uma não, tá então. correta. Ele quer, olha Certo. só, assinar a alternativa no qual o assento tirador da casa não foi empregado corretamente, ou seja, ele quer errada. Qual que é a errada? Qual frase aí está errada e a frase foi utilizada de maneira errada? A morosidade é um dos caminhos que conduzem à impunidade. Acreditou as noites bem dormidas, a excelente disposição para o trabalho. A O C, professor... Qual? C, D de dado? Ou pode C de ser. casa? C, C de casa. C de casa? O professor de literatura disse que emprestaria seu livro a quem o quisesse. À medida que avançava na resolução das questões da prova, o candidato ia ganhando mais confiança. Então, vamos lá. Aluno Alisson, do bairro do Fonseca, Niterói, fala para todo o público aí que está assistindo nosso vídeo, qual é o gabarito? C, Letra C. Esse cara estuda com o professor Cláudio e aí respondeu corretamente, né? Você estudar com o professor Cláudio, comprar uma apostila dele, você fizer um curso com ele, você também vai ficar nesse nível aí do Alisson, acertando todas. A morosidade é um dos caminhos que conduzem à impunidade. Quem conduz, conduz, né? Alguma coisa a. Então, tem, a regência pede aí, né? Tanto a preposição. Impunidade é uma palavra feminina, então, crase a. As noites, você tem também aí, né? Uma locução adverbial, né? Feminina, então, a crase. E à medida que também é uma conjunção ali, uma locução conjuntiva feminina, também existe o fenômeno da crase. E por que a C está errada? Porque os pronomes, eles não pedem artigo. Então, embora o verbo possa pedir a preposição, mas os pronomes não pedem artigo. E a crase é o fenômeno da preposição mais artigo. Então, preposição mais artigo, crase A. Por isso que a letra C está errada. Valeu por você ter assistido o vídeo. Dá um like aí, se você gostou, deixa um comentário, se inscreva no meu canal e compartilhe. Valeu, até a próxima.